Olá pessoal, meu nome é Mônica Oliveira, eu faço parte do grupo PET de Engenharia Mecânica e agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho a como construir um slide pelo LaTeX. Para construir esse slide, nós vamos utilizar a classe Beamer. Sendo assim, primeiro nós vamos indicar essa classe. Então, nós colocamos aqui o contrabarra, Document Class, e aqui nós temos tanto os colchetes quanto as chaves. Os colchetes nós colocamos os parâmetros, ou seja, as especificações do nosso documento, como por exemplo o tamanho da folha. Como essas especificações já são padrão para um slide, nós podemos até retirar, ao menos que você deseje alterar. E aqui entre as chaves nós colocamos a nossa classe, que como eu mencionei é o Beamer. Agora nós vamos adicionar alguns pacotes. O primeiro pacote é a respeito da linguagem. No LaTeX, nós utilizamos a linguagem unicodêmica, que é uma linguagem de códigos. Então, sendo assim, nós colocamos contrabarra, respect, e aqui, entre os colchetes, nós vamos colocar UTF-8 e entre as chaves, input-tempo. Como nós estamos no Brasil, necessitamos indicar também que o nosso documento será escrito em português. Sendo assim, nós vamos utilizar o mesmo comando, usePacket, e aqui, entre os nossos colchetes, vamos colocar português e entre as nossas chaves, label. Agora, nós vamos para a parte de configurações. Configurar como será a nossa fonte, o nosso texto, a nossa cor e como os demais slides serão apresentados. Então, nós vamos colocar três comandos simples a respeito disso e após isso vamos ver uma galeria de modelos aos quais podemos escolher de acordo com a nossa preferência. Então, o primeiro será contrabarra use theme. E vamos colocar também uma chaves que será o local onde nós vamos colocar os nomes dos modelos aos quais vamos escolher. Então, o segundo será use color theme e o terceiro use font theme. E aqui também chaves. E já coloquei aqui ao lado a nossa galeria. Então, vocês podem ir ao Google ou navegador que vocês preferirem, colocar Beamer Theme Gallery e aqui vocês vão ter uma série de opções aos quais vocês podem escolher de acordo com a preferência. Então, por exemplo, no nosso tema, nós temos toda uma página cheia de temas para escolher. Então, por exemplo, se vocês quiserem esse último, é só copiar e colar o nome onde nós colocamos as nossas chaves. Vamos fazer o mesmo para a cor e o mesmo para a fonte. Então, nós copiamos e colamos na nossa chave. Agora, nós vamos para a parte que, de fato, nós iniciamos o nosso documento. Então, vamos colocar contrabarra, begin, document. E agora, nesse espaço, será onde, de fato, nós vamos construir o nosso slide. E para construir cada página do nosso slide, nós vamos utilizar um comando chamado frame. Então, a cada frame será uma nova página. Então, contrabarra, begin, frame. Aqui será o espaço onde colocamos o título, caso optarmos, do nosso primeiro slide. Então, por exemplo, como é o nosso primeiro, eu vou colocar slide 1. E aqui nesse espaço, nós adicionamos todos os elementos, tanto textuais quanto visuais, que nós gostaríamos que o nosso slide tivesse. Então, por exemplo, vou colocar olá a todos. Vamos compilar para ver como está o andamento do nosso slide. Então, como vocês podem ver, só vou aumentar aqui. Olá a todos, slide 1 e o tema que nós selecionamos. Tudo como selecionamos. Bom, agora eu vou mostrar a como deixar o seu slide mais acadêmico possível. Então, para uma primeira impressão com o autor, com a instituição ao qual você pertence, com um padrão mais acadêmico. Então, antes de construir o nosso documento, primeiro nós vamos colocar autor
Então, aqui você adiciona o seu nome, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu. A instituição ao qual você pertence. Então, vou colocar aqui, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. E também a data ao qual você está fazendo aquele documento. Para ficar uma data bem atual, nós também podemos utilizar o comando hoje para a data, assim que você compilar, indicar a data mais atual ao qual você editou aquele documento. E para tudo isso ser mostrado no primeiro slide, nós vamos no nosso primeiro, vou até tirar aqui o título, na seção de textos, vamos colocar contrabarra title page. Aqui nós vamos compilar para ver como se deu certo. Pronto. Olha só, no nosso primeiro slide, nós temos o nome do autor, a instituição ao qual ela pertence e a data ao qual aquele documento está sendo escrito. Vou até diminuir um pouquinho o zoom para vocês conseguirem ter uma melhor dimensão. Bom, o nosso slide construído, nós podemos agora construir as demais páginas. Então, como fazemos isso? Como eu indiquei, a cada nova página é só construir um novo frame. Então, vamos vir aqui, contrabarra, begin, frame, colocar o título ao qual você quer a sua página. Então, agora nós vamos começar o slide 1. E aqui o texto, ou a imagem, ou os demais elementos que você deseja preferir no seu slide. Então, aqui eu vou colocar: este é o nosso primeiro slide. Vou compilar para nós termos uma visualização se tudo ocorreu bem. Então, aqui tem a nossa página de texto, a nossa página principal, com o texto do autor, da instituição, e aqui o nosso slide resumidamente textual. Agora, se você deseja somente um slide sem esse título, como o slide 1, é somente deixar esse espaço em branco. Então, por exemplo, no local onde está slide 1, eu somente tiro o texto, vou compilar novamente para vocês verem a diferença. E aqui somente está o texto, este é o nosso primeiro slide, sem o nosso títulozinho na parte superior. Bom, pessoal, os demais elementos iguais ao que você faz com um artigo ou com outros demais tipos de documento. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes. A construção do slide é somente essa. E tudo que você faz com os demais outros tipos de documento, vocês podem fazer no Beamer sem problema algum.